Bom dia, professora. Meu nome é Isadora. Eu sou o Pedro. Eu sou o Matheus. E hoje a gente vai apresentar um tipo de manutenção que a gente vai dar alguns exemplos aqui e o Matheus vai dar uma breve explicação. Tá, primeiramente a gente tem que entender o que é uma manutenção. Para a empresa ser lucrativa, ela precisa estar sempre fazendo seus processos, criando seus equipamentos, seja o que ela faça. E uma manutenção ela vem para prevenir certas falhas, certos problemas em maquinários, seja qual for, uma impressora 3D como a gente tem aqui no Lab, que ela tem que fazer a sua função perfeitamente. Caso isso não ocorra, ele vai atrasar por conta de uma manutenção que tem que ser feita, por exemplo, sei lá, uma manutenção de 5 horas, 10 horas, isso é uma perda para a empresa. Vai estar atrasando muito um processo que ela devia estar ganhando em cima. Então, a manutenção vem para isso, para prevenir essas falhas e prevenir que a empresa perca dinheiro, alguma coisa. Bom, como nós já tínhamos falado anteriormente sobre manutenções hidráulica, é muito importante vocês entenderem que a contaminação dos fluidos é uma parte essencial, se não for a mais importante que tem do serviço. Por quê? Por causa que fluidos na hidráulica é extremamente essencial. É o que faz mover as peças e é tipo a peça-chave que vai ter no trabalho. E cerca de 80% das falhas na hidráulica acontecem pela contaminação dos fluidos, por causa que esse material é muito sensível, ele pode ser estragado e ter um defeito muito facilmente. E como isso pode acontecer? Eu vou falar um pouco dos agentes que isso causa, como desde água, ar, respingos de solda, areia, graxa e etc. Esses são alguns principais agentes que causam a contaminação do fluido. Bom, eu falei um pouco dos agentes, agora eu vou falar como que isso chega até lá, chega no tanque, por exemplo. Esses contaminantes podem chegar através da troca de óleo, tipo, quando você for fazer a troca do óleo, né, fazer a manutenção da máquina, nesse meio tempo que tu está trocando o óleo, pode acabar que entre algum respingo de alguma coisa ali, algum acre, alguma poeira, e acaba fazendo contaminação desse fluido. Até mesmo na filtragem tem que ter muito cuidado, porque essas peças podem estar sujas, podem estar com graxa, algum defeito ali que vai contaminar o fluido e vai acabar fazendo a máquina ter alguma falha, algum dano no futuro, fazendo a empresa perder dinheiro, e isso não é bom, né? Então, como podemos evitar isso? É muito simples. Fazendo a limpeza das máquinas, tendo vedações, tubos, mangueiras e os encaixes todos limpos e totalmente precisos, né, na hora de fazer a manutenção, para não acabar ocorrendo essa falha e contaminando os fluidos, certo? Como eu tinha falado anteriormente, para evitar esses tipos de falhas, essa contaminação dos fluidos, quando fazer a filtragem do óleo e o armazenamento no tanque, é importante que guardem esses fluidos em um lugar aberto, em ar livre, longe de lugares fechados que possam haver algum tipo de poeira, ácaro e que venha a ser sujo para fazer a contaminação dos fluidos. Fazendo esse tipo de serviço, tu evita que faça a contaminação dos fluidos e acabe fazendo a perca do fluido e possivelmente do trabalho em si todo, né? E aí quando você faz esse certo cuidado, acaba melhorando todo o trabalho e desempenho, tanto da máquina quanto da empresa. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a bomba hidráulica industrial. A bomba hidráulica é um dos componentes mais importantes no circuito hidráulico. E além disso, ela é um dos itens que mais tem probabilidade de desgaste. Por isso a gente vai ficar bem atento a qualquer tipo de falha para fazer a manutenção. Então, como saber que há algo de errado com a bomba? A bomba ela vai dar alguns sinais. E os primeiros sinais que ela apresenta quando há algo de errado é aumento do barulho, calor fora do normal, falha nos cilindros, aumento do fluxo e até mesmo uma falha generalizada. Como a gente vai fazer para evitar esses sinais que a nossa bomba vai dar? E não tem muito segredo, é com a manutenção preventiva. Eu vou explicar aqui, a gente vai ver a seguir que existem várias causas para os diversos problemas que a bomba vai apresentar. E é importante a gente saber como evitar elas para aumentar a vida útil da nossa bomba. E não só da nossa bomba, mas também do equipamento que a nossa bomba vai ter instalada. E eu vou explicar alguns exemplos para vocês. E a primeira é a cavitação. A cavitação é a evaporação do óleo em baixa pressão na linha de sucção. Basicamente, vão criar bolhas de vapor no óleo
que vão afetar diretamente na lubrificação e na superfície dos metais. Eu vou deixar uma imagem aqui do que é a cavitação e dá pra ver bem direitinho o que afetou o metal. Os sintomas que a cavitação apresenta é o aumento de ruídos e da temperatura também, além de, ao longo prazo, a bomba não conseguir alcançar a pressão total. O que fazer para evitar essa cavitação? No caso, a nossa manutenção preventiva. Eu vou ler aqui, porque é para ficar mais específico, mas é assim, sempre que possível é bom limpar o filtro de sucção da bomba com solvente e depois seque com uma mangueira de ar. Faça isso mesmo que ele não pareça estar sujo, pois uma camada quase imperceptível de verniz pode ser formado e isso já é o suficiente para restringir o fluxo do óleo. E também é bom verificar se as mangueiras e tubos não estão danificados ou comprometidos. O próximo exemplo é a contaminação do óleo. A contaminação do óleo a gente já está super acostumado, porque é um dos problemas mais comuns do sistema hidráulico e a bomba não fica de fora disso. O óleo ele pode ser contaminado com ar, com partículas de ar, com água. Os sintomas que ele vai começar a apresentar são falhas e travamentos da bomba, também a perda de vazão e o óleo leitoso. E o que a gente vai fazer para evitar? Basicamente é usar filtros de qualidade indicados pelo fabricador e também limpar todo o sistema antes de usar pela primeira vez. Outro exemplo comum que pode acontecer são os vazamentos, que ocorrem por conta da má qualidade da vedação ou do uso incorreto, e também a falta de manutenção. Mas até mesmo uma vedação com uma alta qualidade pode se desgastando ao longo do tempo por conta dos contaminantes abusivos do óleo e também uma alta pressão. Os sintomas que a bomba vai começar a apresentar no caso de vazamentos é a redução de desempenho, o aumento de energia e o nível de queda do óleo. Para evitar esses vazamentos, é importante a alta qualidade das vedações e também um profissional que saiba aplicar corretamente. E como eu já tinha dito no outro exemplo do óleo, é importante manter o óleo sempre limpo para que ele não esteja contaminado, porque a contaminação vai trazer o vazamento. Bom, existem outros tipos de falhas, outros sintomas que as bombas podem apresentar e outros tipos de prevenir na manutenção preventiva, mas eu resolvi pegar 3 que são os mais comuns e se encaixam nas outras também, para não ficar muito sobrecarregado, e é isso. Aqui é uma bomba hidráulica que a gente tem aqui no Senai. Aqui embaixo a gente pode ver um reservatório de óleo e aqui é a nossa bomba. Bom, agora a gente chegou na parte de cilindro hidráulico. O Pedro ele pode citar um pouco sobre os fluidos, e o fluido utilizado pelo cilindro é um óleo hidráulico. A bomba hidráulica citada pela Isadora é o que transporta esse óleo até o cilindro. E esse cilindro funciona basicamente transformando uma energia ou força hidráulica em uma força mecânica. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele reduz o esforço físico da máquina através dessa energia hidráulica. Agora a gente tem essa imagem corte que nos permite ver quais peças compõem esse equipamento. A gente tem a entrada e saída do fluido, que no nosso caso o fluido é o óleo hidráulico. A gente tem a tampa que não permite que esse óleo ele vaze através da haste. A gente tem a haste que junto com o êmbolo e o óleo pressurizado ali no caso, faz aquele movimento que carrega grandes cargas de diferentes pesos. A gente tem os anéis de vedação que não permitem que esse óleo passe de uma câmara para outra. E essa câmara não está sendo citada ali, porém, pense que um lado do êmbolo é uma câmara e o outro lado é outro. Agora eu vou estar falando um pouco sobre uma possível manutenção corretiva que a gente pode fazer nesse cilindro hidráulico. A gente vai utilizar uma morsa para segurar esse cilindro e também uma chave de grifo para a gente tirar a tampa e também a haste para a gente chegar até a parte interna. Chegando na parte interna do cilindro, a gente pode se deparar com alguns possíveis erros até mesmo causados pela própria manutenção mal feita. Por exemplo, a gente pega essa chave de grifo e coloca num local onde não pode ser pressionado ali na haste e causa uma ranhura. Nessa ranhura vão ser armazenadas algumas partículas que não podem ir para dentro do cilindro. E se chegar no êmbolo, grudar no êmbolo lá e causar ranhuras por conta do movimento que vai fazer, e nessas ranhuras vão ocorrer fugas de óleo. Se ocorrer fuga de óleo, certamente não vai ocorrer a pressão necessária para movimentar aquela haste. Então ela não vai fazer um bom funcionamento, o equipamento não vai funcionar como deveria. Outro grande erro de manutenção é não analisar a carga que está sendo controlada. Por exemplo, aqui a gente tem a haste e aqui é uma carga muito em excesso. Certamente essa haste vai começar a baixar. E se vocês lembrarem, aqui na haste tem uma tampa e nessa tampa tem a vedação. Se essa vedação começar a encostar nessa haste, no momento que a haste está se movimentando, ela vai começar a perder sua vida útil. E nessa que ela perde sua vida útil, certamente ela vai romper em algum momento.
E aí que entra a manutenção corretiva e a gente tem que trocar essa vedação. Outro grande erro envolvendo as vedações é não utilizar a vedação correta. É sempre recomendado utilizar a original. E mesmo assim teria que ter a aplicação ali da manutenção preventiva, sempre monitorando ela e fazendo uma possível troca para que esse equipamento faça o seu bom trabalho sempre. Então esses são os erros mais comuns que a gente pode encontrar lá na parte interna do cilindro. E aí que entra a parte da manutenção corretiva e a parte da manutenção preventiva para fazer esse trabalho de evitar ou corrigir essas questões. Então esse foi o nosso trabalho sobre sistemas hidráulicos e possíveis erros e manutenções que a gente pode fazer. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Bom dia, professor. Meu nome é Isadora. Eu sou o Pedro Eu sou o Matheus. e nós hoje vamos apresentar um Tô falando muito